O mundo está repleto de desafios em cada esquina, todos prontos para minar a força masculina. Isso é evidente ao analisarmos os filmes e programas populares da Netflix que estão sendo amplamente divulgados, assim como as figuras que atualmente são idolatradas. Parece que nada escapa da influência da suposta agenda de controle mental das elites, que parece estar moldando a mentalidade dos homens para que aceitem a vulnerabilidade. Antes de concluir, peço que não desperdice mais seu tempo e, em vez disso, clique no botão de inscrição e deixe seu like. Agora, permita-me compartilhar uma história famosa sobre um leão que ilustra esse ponto. Havia uma vez um leão temido por todos, mas um dia ele se apaixonou pela filha de um fazendeiro. O problema era que o fazendeiro detestava o leão e, ao saber do amor entre o leão e sua filha, propôs uma condição para permitir o casamento. O leão deveria renunciar às suas garras afiadas para garantir a segurança da filha. O leão, pensando nisso, aceitou o sacrifício, quebrando suas próprias garras. No dia seguinte, ele comunicou ao fazendeiro que agora estava desarmado. Agora, o fazendeiro ardiloso pede a mão da filha em casamento, mas ele acrescenta uma última condição: o leão deve remover seus dentes e presas afiadas. O leão, surpreendentemente, concorda com essa exigência também e quebra suas presas afiadas. No entanto, quando o leão volta ao fazendeiro no dia seguinte, o fazendeiro traiçoeiramente ataca o leão e o mata. Desta vez, o leão não tinha garras nem dentes afiados para se defender. O que dava força ao leão, ele escolheu abrir mão voluntariamente. Lembrando a todos, irmãos, que o mundo em que vivemos hoje não é diferente. Existem forças muito maiores em jogo que cuidadosamente projetaram uma realidade para nos manter escravos de nossos desejos e impulsos. Aqui está a dura verdade: você pode culpar o fazendeiro ou as elites o quanto quiser, mas no final das contas, foi o leão que voluntariamente escolheu obedecer a eles. A força é a virtude que todos os homens devem buscar, seja na vida profissional, financeira ou romântica. Todo homem naturalmente anseia por se sentir dominante, forte e poderoso, pois isso é inerente à sua natureza. Muitos de nós não alcançam isso porque nos entregamos a comportamentos que nos impedem de nos tornarmos os homens fortes que fomos destinados a ser. Hoje em dia, muitos homens reclamam de tudo, gastam dinheiro em drogas e pornografia, pedem desculpas por coisas que não exigem desculpas e adotam hábitos que os enfraquecem. O primeiro ponto é não menosprezar os outros. Como homem de alto valor, você nunca deve olhar para baixo para os outros. Talvez você já tenha ouvido o exemplo disso. Lembre-se da dinâmica do balde de caranguejos. Quando um caranguejo está prestes a escapar, os outros o puxam de volta. Se você se encontra zombando dos outros, tenha em mente que isso coloque em uma posição inferior em relação a eles, sem dúvida alguma. Isso não significa que você não deva corrigir alguém por seus erros, mas evite fazer piadas às custas dos outros. Como homem, é importante que você assuma o papel de guia e mentor para seus irmãos, sem qualquer ressentimento ou segundas intenções. Homens fortes e confiantes não diminuem os outros, em vez disso, seguem o conselho de Mike Tyson, que alerta que as redes sociais podem nos tornar muito confortáveis em desrespeitar as pessoas, já que não enfrentamos consequências físicas por isso. Passando para o segundo ponto, trata-se de assumir responsabilidade, retornando à história do leão e da filha do fazendeiro. A principal razão pela qual o leão perdeu tudo no final se resume ao fato de que ele não reconheceu sua responsabilidade. Sua responsabilidade era viver como um leão, e suas presas e garras afiadas eram parte fundamental do que o definia como tal. No entanto, ele esqueceu dessa responsabilidade e optou por abandoná-la. Isso também se aplica à sua vida, é crucial que você assuma e cumpra suas responsabilidades. Com orgulho, quero que você repita comigo: vou abraçar minhas responsabilidades com orgulho, pois são elas que definem minha masculinidade. O dia em que escolho evitá-las é o dia em que renuncio completamente à minha masculinidade. Memorize esta citação: o preço da grandeza é a responsabilidade. O terceiro desafio é evitar fugir do fracasso, algo que muitos homens enfrentam hoje em dia. A maioria prefere o conforto à busca pelo crescimento. Lembre-se de que o crescimento frequentemente envolve dor e, às vezes, se esconde por trás do fracasso. Há uma história famosa sobre um homem que escava em busca de diamantes. Ele não sabe quão profundo o diamante está abaixo da superfície, mas continua cavando.
No começo, ele só encontra sujeira a cada escavação, mas persiste. Após várias horas ou até mesmo dias, finalmente encontra o que estava procurando. Portanto, lembre-se, o fracasso não significa o fim. Se você adotar essa mentalidade, é improvável que alcance sucesso em qualquer empreendimento que vale a pena. Pense em iniciar um negócio, por exemplo. No início, você pode enfrentar diversos fracassos enquanto aprende o negócio e atrai clientes. No entanto, se permanecer comprometido e não fugir desses fracassos temporários, verá seu crescimento. O mesmo vale para relacionamentos com mulheres. Inicialmente, ao se aproximar delas, pode sentir-se estranho e desajeitado, mas o sucesso está do outro lado desses fracassos momentâneos. Um homem forte precisa estar disposto a pagar o pequeno preço dos fracassos temporários pelo sucesso. Frequentemente, somos condicionados desde a infância a sentir vergonha de nossos erros e fracassos, tentando justificá-los culpando os outros. É importante que você ouça e internalize esta citação: é um homem fraco aquele que atribui seu fracasso à força dos outros. Por fim, o quarto desafio é evitar a submissão a leis fúteis. Quer saber a diferença entre um covarde e um homem de alto valor? A diferença é clara. O covarde tende a se alinhar com a maioria, mesmo quando está óbvio que o que estão dizendo está errado. O pior é que o covarde espera que o homem de alto valor também se submeta a essas leis e regulamentos inúteis e prejudiciais. Por outro lado, um homem de alto valor sempre avalia e julga cuidadosamente antes de tomar decisões. No mundo de hoje, fomos condicionados a acreditar que não devemos fazer julgamentos ou tomar posições. Isso está saindo de controle, tornando-nos marionetes e ratos de laboratório que obedecem a todas as agendas e leis que são criadas. Não há nada de errado em obedecer, mas você deve obedecer apenas ao que está alinhado com o seu propósito e missão. Acima de tudo, lembre-se de que nada está acima da lei do Todo-Poderoso. Pergunte a si mesmo se você é alguém que se intimida facilmente e tenta agradar a todos. Para alguns homens, pode ser muito difícil aprender a dizer não, mas descobrirá que o mundo não vai desmoronar ao seu redor quando agir com base na verdade. Já vi muitos homens viverem com medo em seus casamentos, como se suas esposas fossem tiranas e ousassem não falar ou corrigi-las. Isso é um exemplo claro de submissão excessiva. Em quinto lugar, a linguagem corporal é crucial. Ela engloba sinais não verbais, como um aperto de mão, contato visual, postura ao sentar, andar e como você se movimenta durante as conversas e interações. As pessoas podem perceber se você é um homem forte ou fraco pela sua linguagem corporal. Portanto, seja consciente com sua linguagem corporal e mantenha uma postura masculina. Lembre-se de que sua linguagem corporal é a maneira mais fácil de evitar que alguém se aproveite de você. Em sexto lugar, falando sobre a importância dos anos jovens. Seus 20 e poucos anos, e até mesmo seus 30 anos, são o que chamamos de dias dourados. São os momentos em que você deve construir, construir e construir. Pense nisso como um investimento necessário em seu futuro. Assim como um fazendeiro que planta uma semente não espera que ela dê frutos no dia seguinte, na sua juventude, você precisa semear aspectos espirituais, emocionais e físicos que o ajudarão a crescer. A parte crucial é não esperar colher os resultados imediatamente. Continue plantando essas sementes constantemente. Com o tempo, você terá criado florestas e jardins que atraem um tipo certo de vida. Quando falo em plantar, quero dizer que você deve se desafiar. Isso não implica que você precise trabalhar sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas lembre-se de que esses são os anos em que você tem mais energia e a oportunidade de assumir riscos significativos. Especialmente quando jovem, pode ser tentador se envolver em relacionamentos superficiais, mas resista a esse impulso. Pode ser difícil entender isso agora, mas à medida que amadurecer, agradecerá a si mesmo por não ter se distraído. O sábio Salomão tem conselhos valiosos sobre os anos de juventude. Você que é jovem, seja feliz enquanto é jovem, e deixe o seu coração alegrar-se nos dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e o que os seus olhos veem. No entanto, lembre-se de que Deus o responsabilizará por todas essas ações. Portanto, não seja preguiçoso e não desperdice seu tempo. Pergunte-se sobre seus hábitos, como a hora em que vai para a cama e acorda, como estrutura seu dia,
e como usa seu tempo após o trabalho. Essas questões são essenciais e não devem ser tratadas como secundárias. Se deseja ter sucesso em todas as áreas, precisa planejar seu dia cuidadosamente. Assim como os poderosos planejaram meticulosamente a construção da Matrix em todos os seus aspectos, pense em cada parte do seu dia, as pessoas com quem interage e o conteúdo que consome. Se não prestar atenção aos pensamentos que alimentem sua mente, abrirá as portas para que a Matrix exerça influência sobre você. Lembre-se de que a preguiça é o maior inimigo dos homens. Atualmente, como homem, é possível que você tenha muitos pensamentos relacionados a negócios ou à vida, mas não tome medidas para concretizá-los. A preguiça pode se infiltrar em sua vida gradualmente, sem que você perceba, minando seu progresso e produtividade. Lembre-se sempre, caros irmãos, de que a preguiça só é uma ameaça real para homens fracos. Um homem de alto valor rapidamente identifica a preguiça e a corrige. Esteja sempre atento à preguiça e combata-a assim que a reconhecer. Portanto, lembre-se, irmãos, que a fraqueza é uma virtude na sociedade moderna, algo que eles promovem. No entanto, a força é sua maior virtude. Procure oportunidades para fortalecer-se, e parabéns por ter chegado até aqui. Isso o coloca à frente de 99% das pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e compartilhar nos comentários algo que o motiva a sair da cama todos os dias.